Olá, começa agora mais um Café.com. Eu sou Rodrigo Fagundes e vou estar aqui com vocês. E no programa de hoje vamos abordar o tema saúde em Guarulhos, as doenças que se multiplicaram aqui na cidade. E para mediar o nosso assunto eu vou chamá-la, Thaís Santana. Thaís, é com você. Obrigada, Rodrigo. E o tema de hoje são as doenças que se proliferaram na cidade de Guarulhos. Para saber um pouco mais sobre essas informações, temos a convidada Tânia Pereira Inácio, pneumologista do Hospital Carlos Chagas, e o professor Edgar Manfrim, especialista em educação ambiental. Mas antes de começar o nosso bate-papo, acompanhe um vídeo sobre a tuberculose. Tuberculose, chamada antigamente de peste cinzenta, causada pelo bacilo de Koch, é uma das doenças infecciosas que afeta especialmente os pulmões, documentadas desde mais longa data e que continua a afligir a humanidade nos dias atuais. Converso agora com a doutora Tânia Inácio. Doutora, conta um pouquinho pra gente os pontos mais marcantes das decorrências da doença tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, muito prevalente na cidade de Guarulhos, como no estado de São Paulo e no Brasil todo, É uma doença que tem um impacto social muito grande, porque o paciente apresenta um emagrecimento importante, uma queda do estado geral importante, e dessa forma ele se torna menos ativo e até no seu dia a dia de trabalho isso se torna mais dificultoso, Então, por conta disso, é uma doença de alta prevalência e que tem um impacto social bastante grande, além do preconceito que existe em relação a ela, Ainda é uma doença que tem um preconceito secular, então atualmente a gente trabalha muito no sentido de tentar diminuir esse preconceito, porque é uma doença tratável e curável, isso é extremamente importante. E a transmissão em geral é causada por ambientes fechados ou é mais um mito da população? Não, isso é uma meia realidade, na verdade. Porque a transmissão da tuberculose é feita através da presença do bacilo no ar. Então, a pessoa que tem a doença, ela tosse ou espirra, elimina esse bacilo no ar e esse bacilo fica em suspensão no ar, Então, se você está em lugares fechados, com aglomeração de pessoas, é mais fácil o contágio por esse bacilo do que se você estiver num lugar aberto e amplo. Então, não é um mito, não. Isso é uma realidade. E conta um pouquinho pra gente como a população, de forma geral, pode se prevenir contra a doença. A prevenção da tuberculose ela é muito semelhante à prevenção de qualquer outra doença de contágio respiratório, Então, a gente tem que ter aquelas medidas básicas de higienização, Então, lavar as mãos, proteger a sua boca e o seu nariz quando você tosse, quando você espirra, E uma coisa extremamente importante é procurar o médico quando você tem sintomas respiratórios, porque dessa forma você pode fazer o diagnóstico mais precoce da doença e, consequentemente, tratar de forma mais precoce essa doença. Então, você tratando, você deixa de transmitir. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Procurar os serviços de saúde assim que os sintomas aparecerem. E qual a faixa de idade constatada de infectados na cidade? A faixa etária de acometimento da tuberculose pulmonar é uma faixa etária que acomete mais a população economicamente ativa. Ela existe em todas as faixas etárias, desde a infância até a terceira idade, mas a gente vê mais em pacientes em torno de 20 a 35, 40 anos, é a faixa mais prevalente. Certo. Quais são os sintomas da tuberculose? A tuberculose é uma doença a tuberculose pulmonar, A gente tem que ser específico, porque a tuberculose é uma doença que pode acometer qualquer órgão do nosso organismo, mas a gente aqui está falando especificamente da tuberculose pulmonar. Então, é uma doença caracterizada por tosse
em geral uma tosse produtiva, ou seja, uma tosse com catarro, acima de 3 semanas, perda de peso. Em geral, o paciente tem alimentação normal, tem vida normal, mas ele perde peso progressivamente. Sudorese, ou seja, ele sua muito, né? Principalmente no período da noite. Então, é aquela pessoa que fala que troca de pijama à noite, de tanto que sua, né? Febre, que é uma febre mais vespertina, ou seja, no finalzinho da tarde, começo da noite, né? E em casos mais sérios e mais graves, a hemoptise, que é a tosse com sangue. O paciente tosse com sangue. Mas isso não é tão raro, mas é restrito a casos um pouco mais sérios. Como funciona o tratamento? O tratamento da tuberculose, ele é feito durante um período de 6 meses, né? Dependendo dos casos, às vezes 9 meses, mas a grande maioria do período dos pacientes trata em torno de 6 meses, com antibióticos, são antibióticos que a pessoa tem que tomar. E hoje em dia, até uma medida bastante recente do Ministério da Saúde, de uns 8 meses para cá, mais ou menos, o tratamento é feito com 4 remédios. São 4 antibióticos que você tem que tomar. Todos eles ficam no mesmo comprimido, então você toma um comprimido com todos os antibióticos. E é um tratamento fornecido pelo sistema público de saúde. Não se trata a tuberculose de forma privada. Todo paciente, seja ele diagnosticado no sistema público ou no sistema privado, ele vai para o sistema público de saúde para fazer um acompanhamento pelo médico do posto de saúde e receber o remédio do governo. E a cura é assim, 100% ou tem pode voltar? Como que funciona? Se houver um tratamento regular, não houver abandono de tratamento, que é uma coisa relativamente frequente, porque em geral a pessoa depois de 1 mês, 2 de tratamento, ela começa a se sentir muito bem, ela volta ao normal, ela ganha peso, ela para de tossir, para de suar. Então tem muita gente que tende a abandonar esse tratamento, né? Então, isso é um fator de que essa doença não vai curar de forma efetiva e ela pode não voltar, mas deixar de ser curada e persistir. Agora, se houver um tratamento correto, tomar medicação durante 6 meses, acompanhamento médico correto, é uma doença totalmente curável. Cura, acabou, a pessoa não tem mais nada. E a pessoa pode ter novamente? Pode, mas é difícil uma segunda infecção. Existe essa possibilidade, mas não é tão comum da gente ver. A gente costuma ver nesses casos de pacientes que eu te falei, que abandonam o tratamento, que aí aquela bactéria, aquele bacilo se torna resistente àqueles remédios tradicionais. Então aí você tem que abrir mão de um outro tipo de tratamento com antibióticos diferentes para aquele bacilo que ficou resistente ao tratamento tradicional e convencional. Certo. Obrigada, doutora, pela sua presença no nosso programa. É com você, Rodrigo. Obrigado, Thaís. Vamos agora a um intervalo e rapidinho estaremos de volta com muito mais Café.com. Não saia daí. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Estamos de volta com o nosso Café.com e hoje falando sobre saúde em Guarulhos. Thaís, é com você. Obrigada, Rodrigo. No primeiro bloco falamos sobre a tuberculose e nesse segundo bloco falaremos sobre a dengue. Mas antes, confira um vídeo sobre a dengue. A dengue é uma doença infecciosa aguda de curta duração.
de gravidade variável causada por um arbovírus do gênero Flavivírus. A dengue é transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. As epidemias geralmente ocorrem no verão, durante ou imediatamente após períodos chuvosos. Agora conversaremos com o professor Edgar Manfrim, especialista em educação ambiental. Professor, o senhor poderia nos relatar sobre o surgimento da dengue? O surgimento da dengue não é recente, até porque a espécie do Aedes, que tem o nome de Aedes aegypti, ele tem a sua origem do Egito e chegou ao Brasil provavelmente no tempo das navegações dos escravos. Então não é uma doença recente, muito embora de 10 anos para cá, um pouco mais, há um aumento assustador no número de portadores da doença. E como a gente faz para saber se a gente está com a doença ou os sintomas? Ok. O diagnóstico é muito importante que se diga, que a população saiba que a automedicação é o grande conflito, né? No caso da dengue e de outras doenças. Toda vez que o indivíduo sentir que algo não está bem, não deve se automedicar. É importante a procura de um especialista que vá ao hospital. Muitas pessoas podem confundir os sintomas da dengue com os sintomas de uma gripe. E é importante que a população, por conta disso, não busque a automedicação. Então, se o indivíduo sentir dores atrás dos olhos, propriamente dito, né, ou dores musculares, manchas seguidas de coceira, é importante procurar um clínico. Vá imediatamente ao hospital, ao invés de automedicação. E sabemos que a dengue já afetou muitas pessoas. O que a população poderia fazer para diminuir o foco da doença? Bem, essa é uma pergunta muito interessante. O combate à dengue está envolvido com as questões ambientais. É importante que haja diminuição no criadouro, o foco do inseto propriamente dito. E com isso nós não evitaríamos apenas a dengue, e sim outras doenças que têm os insetos como vetores. E um mérito que se busca com a população para evitar os criadouros é o acúmulo de lixo, água parada ainda nas residências e nas vizinhanças próximos às residências, evitando, por exemplo, deixar as caixas de água abertas. Isso é um grande problema e que se mostra um foco iminente do inseto do Aedes aegypti. O senhor acha que a população toma as medidas necessárias para prevenir? O Estado tem se empenhado muito, tanto que se observa um aumento nos principais veículos de comunicação, mas a população ainda precisa se armar contra esses criadouros, que são muitos na cidade. E um outro problema que nós temos em Guarulhos em relação à dengue, a doutora pode até depois nos ajudar em relação aos casos que chegam nos hospitais, Guarulhos está inserida numa mata atlântica. Então, muitas regiões de lagos e que permitem que há água parada, que estejam focos da dengue, ainda existe uma resistência em relação à população sobre esse assunto. Mas a população não está se empenhando com a ação do Estado. Por exemplo, a população ainda teme a entrada dos agentes de saúde para orientar de uma forma mais direta contra a ação e os criadouros que estão em suas próprias residências. E o senhor acredita que, assim, por exemplo, os bairros mais afastados da cidade são os principais locais onde se encontra a doença, ou no centro da cidade? Ou... Teoricamente, não. Os bairros afastados têm uma proliferação maior, porque teoricamente nós temos os criadouros, os terrenos baldios,
mas nós encontramos também focos de dengue em áreas mais do centro, mesmo no acúmulo de lixo. Então as questões para evitar a dengue, as questões ambientais são aquelas simples, e esse tem sido o grande conflito, né? Evitar o acúmulo de água com relação a depósito de lixo. O lixo ainda deve ser acondicionado de uma forma correta. E quais são os principais locais assim, que se encontra os focos do mosquito? Por exemplo, água parada? Veja, o inseto ele se prolifera em qualquer ambiente hídrico. Nós estamos observando também que há um processo já evolutivo de mutação na própria ação do inseto. Anteriormente acreditávamos que o inseto só reproduzia em água parada e limpa. Já existem espécies que estão reproduzindo em água também poluída e de corrente. Isso é um risco. Tanto que nesses ambientes ambientes hídricos de água corrente, como rios, nas baías desses rios é onde se encontra a maior parte dos criadouros dos insetos. Certo. Obrigada, professor, pela sua presença no nosso programa. Queria agradecer novamente a doutora Tânia. As informações dos senhores foram muito importantes para os nossos telespectadores. Rodrigo, é com você. Obrigado, Thaís. Vamos para o intervalo, mas olha, bem rapidinho, hein? Vou ficar aqui esperando você. Fique conosco. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Obrigado novamente a você que ficou ligadinho conosco, mas o nosso Café.com chegou ao fim. Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos convidados, a nossa plateia e, lógico, principalmente você aí de casa. E lembrando que esse projeto é realizado pelo UNG Comunidades com parceria ao primeiro semestre de Comunicação Social. Também não podemos deixar de agradecer ao nosso cabeleireiro Júnior, do Salão Cabelo e Estilo. O telefone dele, 2408-3006. Fique agora com um vídeo referente à cidade de Guarulhos. E olha, temos encontro marcado semana que vem. Tchau, tchau!